É isso. Bom dia a todos, então, oficialmente agora. Seguimos para o nosso último encontro aqui sobre a Bíblia como literatura, nesse curso de extensão aqui organizado pela FEFELET, né, pessoal de extensão lá da USP. Nosso curso veio falando de teorias, não é? Principalmente de conceitos que definem o que é a Bíblia como literatura. Vimos algumas contribuições, olhares de teóricos e vimos nos nossos últimos conversas aí a Bíblia do Frederico Lourenço, que é uma Bíblia que eu considero apropriada para esse tipo de leitura, principalmente porque ela difere das Bíblias comuns que a gente está acostumado a manusear, porque o tipo de mediação que a produz entre o autor e o leitor é outra. Né? Quer dizer, em vez de você ter aquela presença de um tradutor, de um comentarista, de um diagramador e etc., religioso, editor, aqui você tem a presença acadêmica como mediação. É um texto para você se introduzir aos estudos acadêmicos da Bíblia, né? Ele tem uma pegada principalmente filológica, ele trabalha muito com questões do grego, comparando com textos das traduções latina, com a tradução hebraica, com a versão hebraica, e as suas notas de rodapé, então, discutem essas peculiaridades da tradução. E, além disso, deixa eu ampliar aqui o meu vídeo aqui, que eu estou deixando preto aqui a tela. E, além disso, ele também trabalha uma perspectiva histórica. Eu gosto bastante também das sacadas dele. Mostrei para vocês virtudes e problemas disso e aconselhei, olha, para ler a Bíblia como literatura, acho que é uma versão legal e diferente, né? Uma novidade, apresentando aí para vocês. Para hoje, o objetivo era falar agora de um pouco mais, no sentido mais prático, de como as pessoas têm lido, ou seja, práticas de leitura. Eu separei alguns exemplos aqui, mandei para vocês anexos aí no último e-mail, um conteúdo. Eu vou mostrar para vocês aqui, pretendo mostrar para vocês, se der tempo, o próprio Frederico Lourenço tem esse livrinho aqui. O Livro Aberto, Leituras da Bíblia. Ele saiu pela editora Oficina Raquel. Saiu em 2017, se eu não me engano. E, cara, é um livrinho de ensaios. São ensaios livres sobre passagens bíblicas. Ele viaja um pouco, fala de Schopenhauer, fala de tradução, e fala da tradição católica de leitura em Portugal. Então, ele vai brincando com os textos, né? Bem livre. Mas é outra perspectiva de leitura bíblica diferente daqueles comentários que a gente está acostumado. Vou falar do meu livro, A Teologia das Origens, que são ensaios também sobre o Gênesis. Daqui a pouco eu mostro melhor para vocês. É meu livro, eu sou suspeito para falar, mas eu gosto demais, acho que da perspectiva literária é um bom exemplo. E vocês vão perceber que há uma influência forte desse outro que nós vamos começar falando, que é o Jack Miles. Eu mandei para vocês alguns trechos desse livro aqui. Deus, uma biografia, Companhia das Letras, e ele tem também esse outro, Cristo, uma crise na vida de Deus. Ambos saíram pela Companhia das Letras. Queria mostrar. Para mim, o Jack Miles tem muitas virtudes. Deixa eu só dar uma lida aqui no comentário da Jéssica. Olha, acho uma boa comprar o Mimesis do Auerbach. Então, é que o Auerbach é aqueles livros de crítica literária. Então, ele vai falar de literatura de todos os tempos. Assim. Esse tipo de livro, a verdade é que mostra que ele é muito bom. Quando você conhece a literatura de que o cara está criticando, está comentando, você consegue acompanhar o diálogo. Agora, quando você vê um cara discutindo um texto que você não leu, é duro, né? E acontece com muita frequência nesse tipo de livros. Que são de crítica literária. Se você não leu o romance, o autor de que ele está falando, você dança um pouco. Então, eu confesso que não li todo o livro, e o forte mesmo para mim foi porque eu gosto dessa literatura antiga, então me interessa o que ele fala sobre a Bíblia e sobre Homero, principalmente. Ele também fala
desse livro aqui, que é o nome, o Satírico, do Petrone, também gosto bastante. Então, eu gosto de literatura velha, assim, né? E daí eu li direto aquilo que eu conheço. Então, claro que é uma grande obra, mas o capítulo mais importante foi o que eu mandei para vocês aí, para o nosso tema aqui. Eu acho que aqueles outros livros que eu indiquei sobre Bíblia como literatura são mais interessantes, se esse é o objetivo. O Robert Alter, por exemplo, que aí você tem um livro inteiro sobre a arte da narrativa bíblica e até atualizando, aplicando conceitos que nasceram lá no texto do Auerbach. Vamos falar do Jack Miles? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui, que ela já está aberta. Aqui uma coisa do Evangelho de Mateus. Está aqui. Jack Miles, Deus, uma biografia. Isso aqui é a edição de bolso, eu até escrevi aqui, 2009, da Companhia das Letras. É um belo livro. O que eu fiz aqui é um livro grande, né, aqui pelo menos aqui nessa versão de bolso, ele tem mais de 500 páginas, porque ele faz um comentário de todo o Antigo Testamento. Na verdade, ele comenta aqui, nesse caso, a Bíblia hebraica, que tem diferenças, e no caso dele é muito são diferenças importantes. Ele discute o cânone hebraico na ordem do cânone hebraico, que é diferente, né, a ordem dos livros do cânone cristão. Então, eu separei trechos aqui e grifei no próprio PDF para que a gente entenda mais ou menos do que se trata, principalmente de pontos em que ele explica a sua leitura, né? O Miles é muito explícito, ele é muito claro, ele é muito transparente na sua metodologia, na sua proposta de leitura, e o que eu gosto muito, é uma virtude erudita, né? Você dizer quais são os seus pressupostos, as limitações do seu método, etc. Ele é muito explícito. Então, a biografia de Deus é o que ele se propõe. Vamos lá, vou ler o que está grifado, ok? Escreverei aqui sobre a vida do Senhor Deus como protagonista, e apenas isso, de um clássico da literatura mundial, a saber, a Bíblia hebraica ou Antigo Testamento. Não escreverei sobre, embora certamente não escreva contra, o Senhor Deus como objeto de crença religiosa. Primeira delimitação. Vamos falar de Deus, não é aquele objeto da fé religiosa das pessoas, mas como protagonista, portanto, como personagem de um texto. Que texto? A Bíblia hebraica. Outra delimitação, porque nós não vamos aqui falar do Deus do Novo Testamento. É o Deus do Antigo Testamento, para ser mais preciso, da Bíblia hebraica. Porque daqui a pouco ele vai deixar isso claro. O Antigo Testamento é a versão cristã. E é diferente daquilo que ele comenta. Ok? Portanto, é uma análise, é uma leitura de um personagem, uma análise específica de um personagem. O personagem Deus. Aqui ele faz uma crítica você vê que eu até pulei as páginas aqui, olha. Para partir para a página 21. Ele diz, anulando o que existe de sucessivo no protagonista da Bíblia, com uma tradição de leitura que considera a totalidade do texto como simultânea em si mesma, de forma que qualquer versículo pode ser lido como um conteúdo sobre qualquer outro versículo, um comentário sobre qualquer outro versículo, e qualquer afirmação verdadeira a respeito de Deus, um determinado ponto é considerada verdadeira em todos os pontos. Aqui ele está fazendo uma crítica, deixa eu contextualizar, à leitura tradicional, especialmente a abordagem religiosa, que deixa de perceber a Bíblia, primeiro, daquele ponto de vista histórico que nós comentamos, que cada texto tem seu tempo, as teologias entre os textos, ela muda, a própria religiosidade vai evoluindo e crescendo com o passar do tempo, mas principalmente a leitura religiosa, porque quando você diz esse texto é a palavra de Deus, todo ele tem um autor só, tem que ter uma coerência, né, uma coesão interna a esse texto, e você não tem mais essa coisa de dizer esse texto surgiu 700 anos depois do outro texto e, portanto, são diferentes.
né? Você tenta explicar um texto pelo outro, como se fosse de um mesmo autor, ou como se os autores fossem tão aparentados e tão íntimos do texto, que também faz parte do cânone, que esses textos têm que concordar e se completar. Ele diz, então, que você quebra esse caráter sucessivo da Bíblia. E aí, essa é a proposta do Jack Miles. Ele pega a Bíblia e fala assim, o livro foi editado por aqueles que fecharam o cânone, ok? Claro, eles já receberam isso de uma tradição que já vinha elegendo certas partes da Bíblia, e ele foi, então, produzido assim. Ele foi editado, os livros estão em determinada ordem, foram arranjados e harmonizados de uma certa forma. A gente tem por prática, então, na leitura religiosa, acreditar que é um livro de um autor só. Na exegese, por outro lado, fala-se sempre aos pedaços, né? Esse aqui é o livro do século tal, esse aqui é de fonte sacerdotal, esse aqui é de fonte eloísta e não sei o quê. E separa assim o livro aos pedaços. Ele fala assim, nós vamos ler, essa é a proposta. Então, atenção a esse ponto. A proposta do Jack Miles é ler o texto a partir da sua redação. Deixa eu abrir aqui o comentário aqui. A Rose pediu atenção aqui. Quer mandar um comentário? Pode mandar. Ou quiser abrir o de falar, também pode, tá? Então, é o texto a partir da sua redação. Ou seja, os redatores, aqueles que fecharam o cano, deram ao livro uma identidade, escolheram para o livro uma sequência, uma ordem, e ele vai tentar ler o livro nessa ordem. Qual é o resultado desse arranjo dado ao texto? Qual é o resultado para o desenvolvimento do personagem Deus que foi dado por esse arranjo? Ok? Então, aqui embaixo, a leitura estritamente sequencial da Bíblia hebraica constitui uma maneira de recuperar o que nela existe de sucessivo. Essa é a proposta dele. Daí, o que ele chama de biografia, ou teografia de Deus. Não estamos falando de Deus como pessoa. Estamos falando de um personagem que evolui ao longo do texto e que muda ao longo do texto. Então, veja, a proposta dele é: Deus começa dessa maneira. Quem é Deus nos primeiros capítulos do Gênesis? E o que esse Deus aprende com o tempo? Quando ele muda de ideia, quando ele passa, por exemplo, a ser um Deus que destrói. No começo ele é um Deus criador. Ele até separa os textos assim. Olha. O criador, depois o Deus passa a ser um Deus destruidor. Depois ele é um amigo da família, quando ele começa a eleger Abraão e tal, né? Faz uma aliança com sua descendência. Depois é um Deus libertador, depois ele vira um Deus legislador, e assim por diante. Então, ele vira pai. É um trecho curioso, inclusive, quando ele fala pela primeira vez, com Davi, Deus se caracteriza como pai, ele adota Davi, né? Isso é uma relação nova entre Deus e os seres humanos, que não existe com Abraão, por exemplo, que é uma aliança. E a aliança é um contrato. Você faz a sua parte, eu faço a minha. Se você não cumpre a sua, eu não cumpro a minha. Estamos, quer dizer, o seu descumprimento me livra das obrigações de cumprir com a minha parte no contrato. E fala, agora, o relacionamento de pai é outro, mudou. Porque o pai é pai sempre, independente do que o filho faça, né? É o tipo de coisa que você não pode quebrar, o tipo de vínculo, um vínculo mais estreito. Depois ele é um árbitro e assim por diante. Ele vai, então, tentando mostrar que Deus vai aprendendo, vai mudando, se adaptando às circunstâncias. Do ponto de vista teológico, a gente sabe, são imaginários religiosos diferentes, aplicam Deus a situações diferentes. O Jack Miles, então, vai analisando o personagem, vai tendo que tentar encadear numa leitura, numa interpretação, as várias variações na personalidade desse mesmo personagem. Legal? É que o meu café está esfriando. Seguindo. A ordem do cânon e o rumo da vida de Deus.
ele fala aqui das fés, quando ele está falando de cristãos e judeus que usam a Bíblia, não é? Ambas essas fés, invariavelmente falam da Bíblia hebraica e do Antigo Testamento como uma mesma obra com dois nomes diferentes, ok? Mas não são exatamente a mesma obra. Na Bíblia hebraica, o movimento amplo e característico da ação ao discurso e do discurso ao silêncio não encontra paralelo no Antigo Testamento, cujo movimento é da ação para o silêncio e do silêncio para o discurso. O que ele quer dizer é que os livros são diferentes, especialmente por conta do arranjo dado à ordem dos textos no cânon. E ele vai dizer, na Bíblia hebraica, um movimento amplo, uma leitura do que acontece, é que você tem um Deus que age, é um Deus que intervém diretamente, que fala aos homens e diz, eu te escolho para ser agora o meu povo. Ele cria, ele faz dilúvio, ele age, ele faz um milagre e tal. Abre o mar, liberta o povo, conduz o povo pelo deserto e assim por diante. Então, primeiro, Deus é um Deus da ação, é um Deus que controla o acontecimento para que exista aquela terra prometida com o seu povo e etc. Okay? Depois, ele passa a ser o Deus do discurso. O Deus do discurso é o Deus dos profetas. Então, há um segundo bloco, depois da Torá, é o bloco dos profetas. Lembrando que na Bíblia hebraica, desde lá de Samuel, reis, isso é tudo profetas, né? Profetas anteriores e posteriores. Então, ali é a hora... Deus vai deixando de agir tão diretamente quanto no Gênesis, por exemplo, e vai passando ao discurso, e chegando no final dos profetas, Deus é muito mais alguém que fala por meio de profetas. Ele dá os chamados oráculos, as suas visões, e os profetas é que anunciam o que Deus vai fazer. Mas essa ação já não é tão direta, né? Então ele anuncia uma punição que virá, no fim das contas, através de uma intervenção militar, de um império, etc. Depois ele fala, e daí nós passamos ao silêncio, estamos falando da sabedoria, onde principalmente você tem textos como Jó, que nós temos uma introdução que fala de Deus lá, e no meio do texto inteiro ele discutindo e por que Deus faz isso, por que Deus faz aquilo. Você já não tem uma ação direta de Deus, mas homens falando sobre Deus. Assim também nos Salmos, e Eclesiastes e Provérbios, é uma sabedoria humana que se baseia em suas concepções religiosas, é claro, mas já não é aquela intervenção de Deus. Então existe um movimento em que Deus age, isso é a proposta dele. Depois Deus discursa, fala através dos homens, e daqui a pouco Deus vai se omitindo, e os homens é que falam, através da experiência adquirida. Ele fala no Antigo Testamento cristão, a ordem dos textos é diferente, eles preferiram terminar o cânone com os profetas. Isso tem uma razão de ser, mas então o movimento é outro, né? Deus que estava silenciado volta a falar, digamos assim. Percebe que é diferente, e, portanto, essa é um dos pontos altos da transparência aí do Jack Miles que eu mencionei. Ele diz claramente que se você fizer o mesmo tipo de análise, a mesma leitura em outra Bíblia, no caso no Antigo Testamento cristão, você vai chegar a conclusões diferentes a respeito da evolução da personagem Deus. Continuando a leitura, o que temos de enfatizar é quão completamente a tradição ocidental de considerar cada versículo da Sagrada Escritura como simultâneo a todos os outros versículos, e, portanto, cada livro como simultâneo a todos os outros livros, cegou os críticos modernos para a importância das decisões artísticas, veja que uma questão estética para ele interessa, isso é importante, que, tomadas há 2000 anos por dois editores ou equipes de editores diferentes, arranjaram uma coleção de livros em dois cânones ou índices diferentes. Ou seja, nós não costumamos analisar, e isso é verdade, ele está corretíssimo nisso, é verdade, que há um trabalho redacional que produz um efeito de sentido, que tem uma intencionalidade, que tem um projeto estético, um projeto artístico. O próprio arranjo dado ao cânone não foi assim, a Bíblia não é uma simples coleção de textos que foi jogada ali. E nós comentamos outro dia que nunca será fácil ler a Bíblia e tentar encontrar uma cronologia. Os textos não foram cronologicamente organizados.
Inclusive, os critérios de organização das partes do cânone são sempre difíceis de identificar. Em todo caso, o que ele está dizendo é que nós desaprendemos a ler o cânone. Nós lemos agora, assim, Mateus como literatura. E o cara lê só Mateus. É o Evangelho não sei do que como literatura. Né? Então, o enredo, não sei o que, do Gênesis. Salmos. Então, falta o olhar agora para o cânone completo, e não cronologicamente, mas como essa pessoa ou essa equipe, como ele menciona, organizou esses textos, com que propósito esses textos foram colocados nessa ordem. É um outro olhar. Essa é a proposta, então, do Jack Miles, ok? Em termos metodológicos, é isso. Os judeus optaram por uma ordem, os cristãos por outra, e ocorreu, então, que o passo definitivo na edição de uma obra-prima já editada foi dado 2 vezes. A Bíblia Hebraica e o Antigo Testamento são exatamente 2 obras diferentes, mas, para falar mais precisamente, 2 edições muito diferentes do mesmo conjunto. O que motivou o editor cristão a deslocar os profetas para o fim do recém-editado Antigo Testamento? Provavelmente a sua esperança de que nessa posição os profetas pudessem anunciar melhor a sua relação com os evangelhos, que agora vinham imediatamente em seguida. Ok? Quer dizer, por que quando o cânone do Antigo Testamento cristão foi fechado, deslocaram os profetas de lugar, sendo que já existia a Bíblia hebraica? Porque, principalmente a história do Messias, Jesus, se relaciona mais diretamente com a profecia do que com a sabedoria. Então, os textos sapienciais foram colocados para trás, a profecia entrou como uma parte final do Antigo Testamento, como o fechamento do cânone. Então, você lê esses profetas anunciando e vai dizer. E aí chega o Novo Testamento, e o Novo Testamento digamos assim, a resposta à profecia bíblica. Estou observando aqui agora os comentários dizendo que está travado. Como é que está aí agora para vocês? Tá melhorando? Voltou? Ok, obrigado. Fiz uma pausinha aqui, vamos tentando. Se ficar ruim, eu desço com o notebook, eu já estou sozinho em casa. Desço com o notebook, ligo pelo celular. O problema do celular é que eu não vou conseguir compartilhar a tela tão fácil. Isso, então é sobre essa porção aqui do texto que a gente estava falando. E já vou responder as perguntas. A profecia no cânone, então, cristão foi deslocada para o final do cânone para que se fizesse uma relação mais clara entre profecia e evangelhos sobre a vida de Jesus como resposta às profecias. Então, para o cristianismo, interessava que a Bíblia terminasse, o Antigo Testamento terminasse com a profecia. É isso. Ou seja, isso é a hipótese do Miles para o porquê que os cristãos mudaram a ordem do cânone judaico, né? Então, sim, a Joana perguntou se o Miles é um texto laico. É laico. Publicado de novo pela Companhia das Letras, percebe? Assim, essa abordagem dele é muito livre. E ele vai falar coisas que, obviamente, não soariam bem dentro de uma igreja. Nenhuma. Não se trata de também nenhuma heresia, de nenhum ataque direto à religião. Ele tira conclusões da análise literária. Então, só que são conclusões, digamos, heterodoxas, né? Fora daqueles dogmas estabelecidos. Então, a Torá, que a gente diz, são os primeiros 5 livros da Bíblia, né? O Pentateuco, os livros que são atribuídos à memória de Moisés e tal. E é igual no Antigo Testamento e na Bíblia hebraica dos judeus. Beleza. Seguindo. Aqui acho que um exemplo, olha só, sobre a transformação de Deus. Essa proposta do Jack Miles, ela tem suas dificuldades,
porque como a gente sabe, certos momentos, certos pontos da Bíblia são bem diferentes de outros, e aí ele tenta encadear isso por meio da interpretação, pensando na coerência do personagem. Por que o personagem é diferente agora? Por que o personagem fala coisas diferentes a partir de determinado ponto? Bom, chegamos à profecia, e aí ele menciona assim, dentre todos os gêneros literários, nada é tão absolutamente único quanto a profecia. Exato, que eu particularmente gosto bastante. E aí vamos fazer a leitura. Se a caracterização de Deus através de sua mensagem aos profetas é razoável em princípio, na prática ela é difícil, porque parece haver mais do que uma mensagem. E porque, pior ainda, as várias mensagens muitas vezes se contradizem abertamente. De modo bem característico, os comentadores contornam essa dificuldade deixando de lado tacitamente a ficção, segundo a qual é Deus quem fala, e tratam cada profeta como um comentador religioso político autônomo, um autor no sentido moderno, dividindo os livros maiores em livros menores, de maior coerência interna ou mesmo em oráculos individuais. É muito bom esse negócio aqui. De novo, os profetas se contradizem bastante. Toda hora. Por exemplo, você tem então a profecia, que a gente chama de profecia pré-exílica, suponha um Oséias, um profeta Amós. E você vai ler nesses profetas claramente a declaração de que Deus não se agrada dos sacrifícios. Em Amós, Deus deselegantemente pisa e destrói templo e destrói o santuário e o altar onde se fazia sacrifícios. Deus não se agrada mais disso, Deus é contra os sacerdotes, que são todos ladrões, e critica. Então você tem uma crítica ao rei local, você tem uma crítica ao exército, que é o instrumento do rei, e você tem uma crítica ao templo, que também é instrumento do rei. É por meio do templo que o rei recolhe os seus impostos, digamos assim. Ele controla o povo através do templo. Tanto que os templos ficam localizados perto do palácio, dentro da cidade murada, que não protege a população inteira, protege uma elite que mora ali naquele local. Então, nessa profecia pré-exílica, você tem Deus anunciando a desgraça e a destruição de Jerusalém, por exemplo, ou de Samaria, porque Deus não gosta daquela religião mais. Aquela religião, ela está ultrapassada. E, bom, acontece a invasão assíria, a invasão babilônia, exílio e tudo mais, e quando volta, não existe mais templo. As pessoas já não lembram mais como é que funcionava aquilo, não tem sacrifício acontecendo. E aí você vai encontrar outros profetas falando com coisas completamente contrárias. Por exemplo, Ageu, Malaquias, que são profetas que estimulam a reconstrução do templo. Lá, 70 anos depois que o templo antigo tinha sido destruído. E, claro, aí toda a teologia muda, a opinião de Deus muda, e aí ele vai dizer, vocês estão passando necessidade, os vossos campos não dão frutos, a chuva não cai do céu, por que vocês estão me roubando? Onde que estão me roubando? Vai dizer, né, o Malaquias. Estão me roubando nos dízimos, nos sacrifícios, nos holocaustos, ou seja, porque primeiro ele vai estimular a reconstrução do templo, e depois que reconstrói o templo, ele tem que estimular a volta à religiosidade sacrificial. Coisa que Amós deplorava, né? Coisa que Oséias dizia que Deus não se importava, não se agradava de sacrifícios. Então, é uma outra teologia aplicada a um novo momento histórico, outro momento político. E aí, quando você tenta... Por que Deus mudou de ideia agora? Você vai tentar dar a sua interpretação, obviamente, do porquê que Deus mudou de ideia. Aí ele fala assim, de um modo geral, os comentaristas, os críticos, vão ler não Deus como o autor desses textos. Embora o profeta, eu estou falando de análise literária,
A profecia se caracteriza como um texto de um profeta, de um orador, que na verdade é só um veículo de uma mensagem inspirada por Deus. Isso faz parte do texto. Então, Deus é, na verdade, o autor, digamos, o idealizador daquele conteúdo, daquela mensagem. E os comentaristas ignoram isso, esquecem que existe o mesmo Deus falando através de todos os profetas e vão analisar só o profeta, a opinião do profeta, como ele disse aqui, um comentador religioso político, e que faz uma análise do seu tempo e aplica as suas esperanças. E, no final das contas, indiretamente está dizendo assim, bom, não tem nada de Deus por trás dessa mensagem. Quando você tenta dizer, não, como é o caso do Jack Miles, existe um personagem Deus que é o autor de todas essas mensagens proféticas, aí você tem um problema. Simplesmente porque ele muda de ideia toda hora. A cada século ele fala coisas diferentes. E uma hora o rei da Pérsia é o seu ungido, o seu eleito para trazer paz. Daqui a pouco não, aquele rei está errado. E aí você tem que tentar encadear esse monte de mensagens diferentes aí. É um problemão. Aqui, seguindo agora com a leitura. Ao fazer isso, porém, por mais que se ganhe historicamente, nega-se a premissa literária maior da Bíblia, ou seja, que essas mensagens aparentemente contraditórias provêm da mesma fonte divina. A alternativa coerente, porém não menos difícil, é partir do pressuposto de que todas as mensagens vêm, efetivamente, do mesmo personagem. E em seguida inferir, a partir das contradições, que o personagem deve estar sofrendo. Essa já é a leitura do Jack Miles. Numa tal leitura, o fracasso da aliança, a queda de Jerusalém e o exílio de Israel na Babilônia passam a ser uma crise na vida de Deus, assim como na vida da nação. Voltando ao nosso chat aqui. Acho que está indo, né? Pegaram, pessoal, mais ou menos como funciona a análise dele? Então, ele vai dizer assim, ele até faz uma analogia didática. Ele fala assim, é como se Deus tivesse nos profetas como um general que numa guerra tem tropas em pontos diferentes da guerra, em momentos diferentes, e com funções diferentes, com missões diferentes. Então, ele escreve cartas para essas tropas e seus comandantes ali, que são absolutamente diferentes e pessoais para cada uma delas, com ordens diferentes, com imperativos, né, com leis, com mandamentos diferentes para cada uma delas. E ele tenta ler os profetas dessa maneira. O mesmo Deus falando coisas diferentes porque esses caras estão em lugares diferentes, e aí ele tenta entender por que esse Deus está dando tantas mensagens incoerentes a tantas pessoas. A conclusão dele é: Deus está confuso, está também tentando salvar alguma coisa dessa nação e da sua herança com o povo de Israel, já que tudo tinha sido jogado fora. Ok. Só para dar um exemplo, né? Eu gosto daquela parte sobre Davi que ele menciona assim, algumas das sacadas do Jack Miles, né? Uma delas foi essa, que quando ele chega em Davi e fala que pela primeira vez Deus diz que é pai de alguém. Você é o meu filho, né? Ele fala, Deus se apaixonou por Davi. Ele fala, todo mundo se apaixona, ele gostou do cara, assim, e aí se encantou e criou uma nova relação e mudou. Deus, que não era pai de ninguém, agora é pai. Ele era criador, legislador, o cara da aliança lá. Agora não, agora ele é pai. É uma relação diferente. Tipo assim, Davi, a partir desse momento, pode fazer o que for. Não deixará de ser o meu filho até a morte. É uma mudança. Então, eu gosto da interpretação dele, assim, livre e, como eu disse, heterodoxa. Ok? Queria deixar, então, a sugestão de leitura de Jack Miles. Eu acho que o Jack Miles é um dos caras que lê bem a Bíblia como literatura e que, como eu disse,
é pouco aproveitado, mesmo pelas pessoas que estudam a Bíblia como literatura. Sobre o outro livro, eu não separei nada, que é isso aqui. Deixa eu agora cancelar aqui o compartilhamento. Cristo, uma crise na vida de Deus, seria uma continuação, né? Ele tentou agora escrever sobre o Novo Testamento e ele vai encadeando agora. E aí a primeira crise dele é falar sobre o personagem Deus, que mudou bastante quando entra no Novo Testamento. Essa é uma mudança que até os leigos mencionam, né? O Deus do Novo Testamento é diferente. E por que mudou? E ele vai trazer as suas interpretações e vai falar da vida de Jesus. E com as mesmas sacadas. Por exemplo, me marcou o momento em que ele fala sobre o personagem de Jesus, que ele tem uma certa onisciência divina, como Messias. Ele sabe o que as pessoas pensam. E ele sabe, por exemplo, que a pergunta de um escriba para ele é uma pergunta que tenta pegá-lo, né? É uma espécie de trapaça, de armadilha que se faz. Então, Jesus já sabe o que as pessoas pensam, conhece as suas intenções, esse conhecimento superior, essa ciência, essa onisciência, o Jack Miles interpreta ela, eu achei de um jeito legal. Ele diz assim: e por isso, por Jesus ser assim, as pessoas não são surpresas para ele, as pessoas se tornam desinteressantes. De modo que Jesus se compadece delas, mas não consegue elaborar muitos diálogos. Não é uma pessoa muito sociável, Jesus. Porque as pessoas são muito explícitas, né? São muito conhecidas por ele. Então, não há interesse, não há curiosidade no diálogo. Porque Jesus já os conhece. Já sabe o que pensam, já conhece seus defeitos. Então, isso torna a própria relação humana desinteressante. Então, Jesus não tem muito interesse na personalidade dos outros e é uma pessoa de relacionamentos interpessoais complicados e muito particulares. Isso é uma sacada do Jack Miles lendo o personagem e essa característica estranha, né, que é um homem, mas que tem um conhecimento diferente sobre os outros seres humanos e como que isso influencia, então, sua relação. E mostra ele meio impaciente mesmo, né, nas conversas com as pessoas e são lentos, né, para aprender os discípulos. E no final, nós temos uns apêndices, uns anexos aqui do livro do Jack Miles, em que ele fala, por exemplo, que chama a Bíblia como rosácea. Ele fala daquelas, uma analogia com vitrais de igreja, sabe, vitrais de igreja católica? Ele fala que aquilo ali é uma arte que tem uma mensagem registrada em cores, em símbolos, né? É para você ler o vitral, não é embora ela tenha a função de também iluminar o interior e se aproveita da luz para enriquecer a sua arte, não é para você ver através, não é uma janela pela qual você deva olhar para fora. É um tipo de janela, o vitral de igreja, para que você olhe para a mensagem da janela, do vitral, do vidro que ali está. Ele fala, a Bíblia, na leitura tradicional da academia, tem sido usada como se fosse uma janela, que as pessoas leem a Bíblia para encontrar o que existiu antes da Bíblia. As pessoas não estão olhando de fato o texto, elas querem saber da história de Israel, elas querem saber do Jesus que existiu, se ele existiu mesmo, o que ele fez, se ele teve um caso com Maria Madalena, as pessoas querem saber se Jesus teve filho, se ele nasceu mesmo de virgem ou não. Quer dizer, essas perguntas, o Jack Miles vai dizer, não são as nossas perguntas da crítica literária. Nós olhamos para o vitral, para a mensagem do texto. O texto está dizendo que ele nasceu da virgem. E vamos, então, entrar no mundo do texto e curtir essa narrativa que ali tudo é possível. Né? E aí ele discute bem legal assim, essas abordagens literárias diferentes da abordagem exegética de características históricas que eu havia mencionado para vocês. Comentário. Não concordo que Jesus não tinha interesse em relações interpessoais, pois era chamado de glutão e beberrão, pois era
chegado a vários jantares com pessoas de pouca popularidade, considerada quase a escória da sociedade. Aqui é o comentário da Renata, verdade. Porque o Deus do Velho Testamento é mais amedrontador que o Deus do Novo Testamento. Ele mata, julga, etc. Bom, tá aí. Vamos ler o Jack Miles para responder, legal. Porque ele tenta... Esse é exatamente um dos problemas dele. Porque ele mudou, né? Na verdade, o problema, a diferença é Jesus e o seu comportamento de compaixão, de amor ao próximo, que não é muito desenvolvido no Antigo Testamento. O Antigo Testamento